Hoje, graças a Deus, Deus viabilizou esta oportunidade. Então, bem-vindos à Sala do Banquete, neste local onde nós aprendemos a palavra de Deus, sentimos a presença de Deus, onde a palavra de Deus é ensinada com responsabilidade, de forma impassional ou imparcial, tá? Conforme seu conteúdo espiritual. Agora, sente-se e alimente-se com a melhor comida que Deus tem para mim e para você. Bem-vindos. Não esqueça de se inscrever, conquistar novos inscritos, deixar o seu like, fazer o seu comentário. Eu quero dar um abraço a todos os irmãos que compartilham, que escrevem, que assistem. Enfim, esse propósito não é um propósito profissional, é um propósito com amor, com carinho, nesta sala que Deus assim nos concedeu, de aqui a gente falar da palavra de Deus. E nesse exato momento eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito difundido e especulado nos últimos dias, que é sobre oração. Nunca, observe direitinho, que nunca se orou tanto como nos dias atuais. Nunca. Se Jesus disse que quando orarmos, pedindo a Deus em seu nome, Ele responderia, porque diante de tantas orações, as coisas andam de mal a pior. Nós observamos um povo desnorteado, um povo enganado por filosofias e conversas desassociadas de Deus, que são levados por vários ventos de doutrinas, um povo sem esperança, um povo que procura alcançar com alguma coisa que lhe satisfaz. Então, meus irmãos, precisamos com muita urgência rever os nossos conceitos no tocante à forma, à postura que estamos orando e procurar aonde estamos falhando. Isso é maravilhoso e isso é gratificante. O mal tem se aproximado sem nenhuma resistência por parte daqueles que dizem serem cristãos. Ele se aproxima como que fosse algo normal. Só se ouve falar em oração. É oração na televisão, oração nos montes, nas igrejas, nas praças, nos grupos, nas redes sociais. E parece que há um céu de bronze. Não há respostas diante de tantas orações e intercessões. Por isso é muito importante observar a forma como estamos orando. Alguém até questiona, mas irmão fulano tem muita sorte, só vive recebendo os bênçãos, presentes, mas há um segredo nisso. É porque muitas vezes nós confundimos sobre como orar. A oração ela deve ser feita por opção, por hábitos ou por necessidade. Aí é onde nós devemos descobrir a forma certa, com a fórmula correta para receber as bênçãos do Senhor que tem para nós. Se olharmos pela visão humana, podemos deduzir que orar pode ser uma opção, um hábito, ou também uma necessidade. Olhando pela perspectiva humana, a gente pode ver isso. Mas veja bem, se eu oro por opção, quer dizer, eu escolhi apenas orar simplesmente. Se eu oro por hábitos, quer dizer, me acostumei a orar. Se tornou um hábito apenas e nada mais. Pode prestar atenção que não é fora disso. Por quê? Porque, infelizmente, o homem carnal está fadado a querer tomar para si
a glória que é devida a Deus. Ouvimos tantas orações e poucas respostas vindas do céu. Essa é uma pura verdade. E você sabe que eu estou falando a verdade. Essa calamidade é devido à forma como estamos orando. Há aquelas orações popstar. A oração feita nos programas de televisão, de rádio. As orações no Facebook. As orações no Instagram, nos selfies. É verdade? É apenas, com raras exceções, uma ostentação humana para dizer que estamos orando ou somos homens ou mulheres de oração. Agora, se eu oro por necessidade, nós estamos ou eu estou no caminho certo. É algo que não podemos evitar de fazer. Paulo disse a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Paulo estava demonstrando que como a respiração ela é indispensável à nossa vida, porque se pararmos de respirar, morreremos. E ninguém respira por opção ou por hábito. Na verdade, ninguém vai dizer, hoje eu resolvi respirar. Ou eu tenho o hábito de respirar. Não, há necessidade. Por quê? Porque quando respiramos para mantermos vivos, suprindo a necessidade do nosso organismo com o oxigênio. Por esta razão, devemos orar sem cessar e também orar com fé. Você já observou quando alguém está passando mal, com dificuldades para respirar? As pessoas próximas dizem avidamente, respire fundo, respire fundo. Aí o paciente começa a se esforçar a respirar. É porque ele acredita, ou seja, ele crê. É fé que se ele conseguir respirar, não vai morrer. Assim é a oração feita com fé. É uma necessidade nossa. A oração não pode ter resultados sem o exercício da fé. Jesus falou isso em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, exortando os discípulos, quando ele disse, tendes fé em Deus. Então nós não podemos orar apenas sem ser associada com a fé. Veja que quando ele entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho e entrando no templo, ele viu a profanação do templo na casa de oração e ele expulsou os vendilhões que lá se encontravam. No lugar que era devido à oração, eles estavam fazendo comércio. Se ele entrasse fisicamente em muitas igrejas hoje, não seria diferente. Seria, vamos dizer assim, um transtorno, porque o comércio tomou conta, tomou lugar da adoração. Nós vimos isso nas grandes concentrações e até onde não devia, em convenções de ministros, enquanto uma porção menor está lá dentro, tentando fazer alguma coisa, os aproveitadores levam de gênero alimentício a consumo até de eletrodoméstico. Por isso que Deus não tem respondido às orações e as coisas continuam de mal a pior. Porque eles estão fazendo da casa de Deus, dos momentos que é para Deus, momentos de comércio e de interesse próprio. Porque o comércio ele tomou lugar da adoração em muitas igrejas, deturpando o sentido da adoração e levando o povo a comprar e a mercadejar a fé. E vocês sabem que eu estou falando a verdade. Jesus ele ensinou o caminho da vitória. Ele disse que é através da oração com fé. Nada pode ser mais claro, distinto e ilimitado. Observamos isso, tanto na aplicação quanto na extensão, do que esta exortação de Jesus, de forma urgente, quando ele disse, tendes fé em Deus. O discípulo estava abismado, porque a figueira que Jesus amaldiçoou secou. E Pedro questionou com Jesus,
E Jesus foi enfático quando disse: tendes fé em Deus. Não disse outra palavra. Jesus estava dizendo aos discípulos que se eles orassem com fé, transportaria os montes. Uma ironia, né? Pegar os montes e levar para o meio dos mares. Ele estava dizendo que não haveria obstáculos nenhum que não fossem removidos se eles orassem com fé. Por quê, meus irmãos? Porque a fé que gera oração poderosa é a fé centralizada na pessoa de Jesus, o qual tem todo o poder, não é em outra pessoa, não é pagando, não é acreditando em objetos, tem que ser centralizada. A fé, quando é centralizada na competência de Jesus em realizar, e realizar de forma fora do comum, quer dizer, fora do alcance do homem, essa é a fé que opera de forma grandiosa, porque esta fé está centralizada na pessoa de Jesus e não em alguém como se vê hoje, que transforma muitos irmãos em gurus. Não, nós oramos, mas o poder vem dos céus para resolver o meu e o seu problema. Observe a oração do leproso ao encontrar-se com Jesus, escrito em Mateus capítulo 8, versículo 22. O leproso orou centralizando a sua fé em Jesus. Observe que ele começou a sua súplica, a sua oração adorando, depositando a sua confiança em Jesus. Veja que ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, simplesmente estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E ele logo ficou purificado da sua lepra. Observando no versículo 3 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, podemos observar que a oração do leproso foi feita com fé e centralizada exclusivamente na capacidade de Jesus. Hoje, infelizmente, a fé tem sido mercantilizada de forma vergonhosa. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, quiser que as suas necessidades sejam supridas, ore com fé centralizada em Jesus, como foi a do leproso, e não centralizada em outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Jesus tinha curado a mulher do fluxo de sangue, tinha ressuscitado a filha de Jáiro, a notícia se espalhou como é de praxe, e alguns cegos ouviram e não perderam o tempo. Eles reconheceram as suas necessidades e foram imediatamente ao encontro de Jesus. Vejam o que Jesus falou para os cegos. Quando os cegos se aproximaram, você lê isso em Mateus capítulo 9, versículo 28, que os cegos se aproximaram e Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso? E os cegos disseram-lhe: sim, Senhor. Então preste atenção à resposta de Jesus no versículo 29. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Jesus não disse: não, tá bom, não. Seja feito segundo a vossa fé. A oração é a ferramenta que nos foi deixada por Deus a fim de que possamos nos comunicar com Ele sempre, para suprir as nossas necessidades e não para ser comercializada como muitos hoje fazem. Porque a oração, ela projeta a fé em Deus e também Deus no mundo. Você projeta a sua fé em Deus e alcança também o mundo. Somente Deus pode mover montanhas, não é verdade? Mas a fé e a oração juntas movem o coração de Deus. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele demonstrou o seu poder. Em seguida, ele procede declarando que grandes poderes estão atrelados à fé e à oração. Ele falou para os discípulos isso. Então, esse poder não é para matar.
não é para vivificar, não para destruir, mas para abençoar. A fé faz o impossível, porque faz o que Deus pode fazer, ou seja, faz que Deus se encarregue de nós, cuide de fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque nada é impossível para Deus. Como é grande, sem qualificação ou sem limitação, o poder da fé. Ninguém pode ou consegue medir a capacidade da fé. Se a dúvida for manida dos nossos corações e a descrença não encontrar lugar em nós, aí o que pedirmos a Deus com fé certamente sucederá. Pois para quem crê é concedido. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, veja bem, tudo, creiam que já receberam e assim sucederá. Mas tem uma condição, como ele mesmo falou em João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estivereis em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui é descrita uma fé que se concretiza, uma fé que se apropria, uma fé que agarra. Tal fé é uma consciência do divino, uma comunhão experimentada, uma certeza realizada. Podemos observar isso porque diante das diversidades, dos acontecimentos, observamos, estaria a fé aumentando ou diminuindo com o passar dos anos? A indagação que Jesus fez em Lucas, capítulo 18, versículo 8, pode ser também a nossa. Veja o que ele disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então devemos, com muita prudência, viver o que disse o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá por fé. Por quê? Porque a fé é o alicerce do caráter cristão e a segurança da alma. A fé é obediente. A fé caminha diante da necessidade. Infelizmente, muitos só buscam quando estão em apuros, como fez o nobre oficial do rei, escrito em João 4, 43 e 54, quando ele viu que a enfermidade consumia a saúde do seu filho, a necessidade levou ao encontro de Jesus. Mas ainda esta fé age como cego de nascença, escrito em João 9, de 1 a 7, quando Jesus disse: vai e lava-se no tanque de Siloé, e ele foi acreditando que, indo em obediência, a sua saúde seria restaurada. A fé auxilia a nossa necessidade, ou seja, abre porta para nós. A obediência auxilia a fé, que por sua vez a fé auxilia a obediência. Para fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é necessário, é essencial ter verdadeira fé com obediência. E a fé necessária para absoluta obediência, ela sempre é necessária. Não precisa de outra coisa a não ser a nossa fé para obedecermos. Ainda que a fé frequentemente é chamada a esperar com paciência em Deus, não é verdade? A gente muitas vezes acreditamos, mas temos que esperar com paciência. Por quê? Porque a fé está preparada para a aparente demora de Deus em responder às nossas petições mediante a nossa fé. A fé não cresce desmotivada porque ela não foi imediatamente honrada? Não, absolutamente não. A fé considera que Deus está sempre pronto para nos atender. A fé considera Deus em sua palavra e o deixa levar o tempo que ele decidir para completar seus propósitos e continuar a sua obra. A tendência de demorar, a tendência de levar muitos dias de espera, isso é verdade. Mas a verdadeira fé aceita as condições impostas por Deus. A fé sabe que haverá atrasos
em responder à oração. A fé é ciente disso. A fé sabe que pode demorar a vir a resposta, por isso nós não devemos desanimar. A fé encara tais atrasos como teste, no qual tem o privilégio de mostrar sua coragem e o rígido material do qual é feita. Ninguém pode calcular o valor da fé. Observamos o caso de Lázaro, no capítulo 11 de João. Houve um atraso. Neste atraso, a fé das duas mulheres de bem, Marta e Maria, foram provadas intensamente. Lázaro estava terrivelmente enfermo, doente. E, além disso, ele era amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Jesus era amigo da família. E suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas, sem nenhuma razão aparente, Jesus atrasou. É como se alguém dissesse, ele não ama, mas Jesus atrasou. Então, o apelo urgente das irmãs foi, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas parece que isso não moveu o coração do mestre. Maria queria naquela hora, Marta queria naquela hora. Nós somos mediatistas e não de agora. Jesus tem o seu tempo determinado. Então veja que teste de fé. O pedido sincero das mulheres pareceu cair em ouvidos surdos. Acontece com você, comigo? Sim. Para piorar, enquanto Jesus demorava, Lázaro morreu. E agora? Se ele estivesse aqui, aí Lázaro morreu. Mas veja que a aparente demora de Jesus tinha um grande objetivo. Qual? Veja bem. Observe que ele vai até a casa dos amigos em Betânia. Está no capítulo 11, no versículo 14, versículo 15. E ele fala claramente, abertamente, ele diz, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Meu irmão. Veja como diz na NVI, a NVI ela fala diferente um pouco para a gente entender. Lázaro morreu, meus filhos, e para o bem de vocês. Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, contente, para que vocês creiam. Mas vamos lá até ele. Parece estranho, né? Mas não é. Por esta razão, nós, como verdadeiros cristãos, não devemos temer. Quando somos provados por Deus, devemos manter a nossa fé, a nossa atitude de postura, porque Jesus se manifesta ao nosso socorro para atender às nossas necessidades, se a paciência foi exercida e a fé for mantida através da obediência. A demora é geralmente o teste, a força da fé. Quanta paciência é requerida quando vem tantos e tantos problemas em tempo de provação. Ainda assim, a fé junta forças pela espera e pela oração diante da necessidade. A paciência tem o seu trabalho perfeito, nenhuma escola chamada escola demora. Em alguns casos, a demora é própria essência da fé, é a própria essência da fé, é a própria essência da oração. A demora. Deus sempre tem muitas coisas a fazer que antecedem a resposta final daquilo que pedimos, porque a demora é a própria essência da oração. Então, muitas vezes, Deus tem muita coisa a fazer por aquilo que nós pedimos, que nós oramos, coisas que antecedem as qualidades que são essenciais ao bem eterno daquele que solicita o favor das mãos de Deus confiantemente. Veja o caso de Jacó. Jacó orou com propósito e fervor. Ele orou para ser salvo do seu irmão Esaú. Mas antes que aquela oração fosse respondida, Jacó queria para já.
Havia muitas coisas a ser feito por Jacó e com Jacó. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Antes das bênçãos chegar para nós, precisa muitas coisas a ser feito por nós e conosco, com a nossa vida. Oramos querendo receber logo, mas a oração feita com fé sabe esperar o tempo de Deus. Foi o que aconteceu com os dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó deveria ser mudado, assim também como Esaú. Jacó tinha que ser transformado em um novo homem antes que Esaú pudesse ser também. Jacó precisava ter a transformação primeira do que Esaú. Jacó teria que se converter a Deus antes que Esaú se convertesse a Jacó. Entendeu? Parece um paradoxo. Não, mas tem que ser assim, porque Deus sabe que há muitas vezes nós não estamos preparados. É como eu vou comprar um carro e não tenho habilitação e nem tenho garagem. Está entendendo? Então é preciso a gente ter fé e obediência e esperar o tempo certo. A fé cobre as necessidades temporais e espirituais. A fé dissipa toda ansiedade indevida, dissipa as preocupações desnecessárias, muitas vezes que nós abusamos. A preocupação do comer e do vestir, a fé dissipa essa ansiedade. A fé vive no presente e considera que cada dia tem suficientemente o seu próprio mal. A fé vive dias após dias e dissipa todo o temor do amanhã. A fé traz grande sossego à mente e paz no nosso coração. A nossa mente que está firme no Senhor. Isaías falou isso no capítulo 26 e versículo 3. Os irmãos podem examinarem. Traz essa paz. Quando oramos, dai-nos hoje o pão de cada dia. Estamos, de certa forma, excluindo o amanhã da nossa oração. Não podemos viver o amanhã, mas o agora. Não buscamos a graça ou o pão do amanhã, mas do agora, do hoje. Entendeu? Precisa entender isso. As verdadeiras orações, elas nascem das provações e necessidades presentes. O pão para o dia de hoje é o suficiente. O pão dado para hoje é a maior garantia de que haverá pão amanhã. A vitória de hoje é a certeza da vitória de amanhã. Precisamos entender isso. Nossas orações precisam estar focadas no presente. Devemos confiar em Deus hoje e deixar o futuro com Ele, porque a Ele pertence o futuro. O presente é nosso, o futuro é dele. A oração é a tarefa e a incumbência de um dia após outro. A oração diária é para necessidades diárias. Precisamos aceitar esta realidade. Como cada dia demanda seu pão, assim cada dia demanda sua oração. Nenhuma quantia de oração feita hoje bastará para a oração de amanhã. Absolutamente. Por outro lado, nenhuma oração pelo amanhã tem valor para nós hoje. Veja que o maná de hoje é o que necessitamos, como foi no deserto com Israel. Amanhã Deus verá que as nossas necessidades foram supridas hoje. Este é o tipo de fé que Deus busca inspirar em nós. Então, portanto, deixe o amanhã com suas preocupações, com suas necessidades e problemas nas mãos de quem é capaz de resolver, porque somente Ele pode resolver. Observamos em Êxodo capítulo 16 que Deus deu a ordem a Moisés e Moisés passou para o povo que colhesse porções do maná para cada dia o suficiente. E o povo, sempre desobediente, colhia para o dia seguinte, porque ninguém queria buscar o amanhã. E o maná apodrecia, porque só era permitido no sexto dia,
porque no sétimo era o dia de descanso. Então, meus irmãos, não há como armazenar a graça e a oração de amanhã. Tampouco não há como armazenar a graça de hoje para a necessidade de amanhã. É impossível. Não podemos ter a graça do amanhã, comer o pão do amanhã, orar pelo amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus falou isso em Mateus 6,34. Devemos buscar a Deus em oração no tempo que se chama hoje. O escritor de Hebreus escreveu no capítulo 3, versículo 13. Portanto, Paulo disse: orai sem cessar, porque a oração é vital para nós como o ar que respiramos. Então devemos orar por necessidade, para que as nossas necessidades sejam supridas, crendo na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério. Que Deus alcance cada um de vocês e que as bênçãos dele sejam derramadas sobre vocês mediante a vossa fé. Estamos em oração. Não esqueça de se inscrever e ganhar outros inscritos neste canal. Este canal é nosso, este canal é seu. Aqui não é